Tô mandando. Professor Paulo, vou lhe mandar aqui. Estamos voltando, pessoal. Deu um probleminha ali. Vou esperar o professor Paulo entrar e já mandar para ele o convite. Vou lhe mandar um convite, professor. Lima, ó, deu, voltamos. De vez em quando dá um probleminha técnico. Só que Normal. o pessoal tinha feito algumas perguntas e agora, porque caiu, apagou. Aí só se eles puderem repetir depois as perguntas e aí a gente coloca para o senhor responder. Mas o senhor não se importa de repetir o que estava falando antes? Não, absolutamente. Estava dizendo o seguinte, que nós vamos continuar tendo trabalho autônomo e trabalho com vínculo emregativo. A Sim. plataforma é somente uma forma de se executar esse trabalho. Os critérios para se analisar se é com vínculo ou sem vínculo vai depender dos fatos, na realidade, que serão apurados em juízo ou entre as partes, no contrato, etc. Aquilo tudo que se escreve sobre o contrato de trabalho, como a gente já sabe, precisa de se repetir na realidade, já que o contrato é realidade. Né? Então não adianta eu dizer, ou ter uma lei que diz que o brasileiro é autônoma, ou que o motorista de Uber é autônomo, se na verdade ele trabalha com coordenação, porque ninguém revogou ainda o terceiro da CLT, por enquanto. Né? Então, se existe uma questão do que seja, ou pelo menos do que seja empresa e empregado, isso continua valendo. Criar novas legislações, desde que aqueles que têm na prática daquela forma autônoma, nós vamos continuar sendo assim. Se há a subordinação, nesse caso, é uma questão de grau. Na medida em que você vai tendo uma subordinação mais rígida ou menos rígida, de acordo com o passar do tempo. E de acordo com a na relação de emprego. Na relação jurídica mediante aplicativo, a subordinação é muito rígida, porque o controle é maior que fosse pessoalmente. Então, em cada caso, é que vai ser analisado se há ou não vínculo empregatício para a prestação de serviço. Sim, sim. E eu sei que o senhor tem uma preocupação, e que foi objeto do seu estudo, da dignidade, né, do princípio de atender ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é justamente, né, alcançar aquele trabalhador, seja um trabalhador empregado, seja um trabalhador, no sentido lato sensu, um trabalhador autônomo, as condições mínimas. E aí até mesmo a gente fala na questão de jornada de trabalho, né, de fixação de jornada de trabalho, de um patamar mínimo de remuneração. Porque quando a gente tem esses trabalhos vinculados a essas plataformas digitais, né, a chamada economia colaborativa, o que nós percebemos muitas vezes? Que precisa trabalhar um número considerável de horas, a remuneração é por tarefa, né, não é por tempo à disposição, né, na grande maioria das vezes. Tem que trabalhar um número considerável de horas para ter uma remuneração mínima. E eu sei que essa é uma das suas preocupações e uma das abordagens, né, que o senhor teve no seu estudo. Exatamente. A gente costuma dizer que o princípio da dignidade da pessoa humana ele serve para tudo, para tudo direito. Então, Eu tinha um professor que dizia assim: dignidade não é sal. Parem de colocar sal em toda comida, porque não é sempre que se aplica. Ele falava nas bancas de TCC. é verdade, verdade. Mas, veja bem, eu não tenho como fazer uma regra de direito, ou qualquer regra, se eu não tiver princípios. Sim. Quais são os princípios que regem aquela relação pessoal ou aquela relação? Um dos princípios do casamento é a fidelidade. Segundo, é conversa. O princípio é aquele. No direito, eu tenho alguns princípios. Um deles é a dignidade da pessoa humana. Ora, se qualquer coisa, qualquer ato da vida comum ofende esse princípio, nós temos aí um problema. Então, mas dá para dizer que é sal? É tudo? Não. Vamos olhar historicamente. A história nos ajuda a entender. Então, a primeira lei que tratou de jornada de trabalho, conhecida como Lei de Peel, lá da Inglaterra, 1802, ela foi a primeira lei tentando dizer, olha, vamos trabalhar 12 horas por dia.
Estava trabalhando hoje, 16, vamos trabalhar 12. Tá certo? Depois, com a evolução da humanidade, etc., nós acabamos caindo nessa regra de 8 horas por dia, como regra geral na maioria dos lugares. Bom, o que nós podemos falar de princípios de dignidade humana dentro dessa questão do trabalho? Ora, que é aceitável trabalhar 8 horas por dia. E como diz a nossa CLT, excepcionalmente, horas extras mais 2. Mas isso, eu vou estar tirando uma parcela de ser humano. Por quê? É simples. Qual é o bem mais valioso que nós temos na vida? Se eu fosse perguntar para qualquer um, alguém poderia dizer que é a mãe, que é o pai, que é o filho. Não interessa. Na verdade, o bem mais precioso que nós temos na vida é o tempo. É o tempo. Porque a hora que nós nascemos com um cronômetro. Nós vamos nascer dia tal e vamos morrer dia tal. Isso é a única certeza que nós temos, a da morte. E Rubem Alves, que é poeta, um escritor, filósofo, ele disse o seguinte: ele não fez, eu assisti uma palestra dele aos 73 anos, e ele disse: eu não fiz 73 anos, professor da Unicamp. Ele disse: eu desfiz 73 anos da minha vida. Cada dia a gente consome um dia de uso da vida. Pois bem, por que eu estou falando isso? O Harari está dizendo que, de repente, nós não vamos mais morrer, hein? Então, trocar peça de reposição, ele chama de peça de reposição. Estamos ainda um pouco distante disso, mas depois nós discutiríamos o Harari e as implicações éticas, filosóficas e religiosas. Mas vamos lá. Por que o tempo é o maior bem que nós temos na vida? Porque se eu não tiver tempo, eu morrer, acabou tudo. Eu não tenho mais mulher, não tenho esposa, não tenho filho. Então, primeiro tem que ter tempo de vida para as coisas acontecerem. E veja, o que é o trabalho? Se não doar, vender o tempo da minha vida para um empregador. Por isso que, quando eu estou trabalhando, eu estou consumindo tempo da minha vida em favor de alguém. Do empregador, do patrão. Eu estou pagando, né? Eu estou pagando com o meu serviço a minha fonte de renda para eu poder me alimentar, etc. Então, isso tem que ter um limite, porque a vida não é só trabalhar. E nós temos casos de trabalho de 10, 12, 14, 16 horas esses aplicativos. E agora, mais essa pressão psicológica toda que tem essa discussão do direito a você desligar do trabalho. Né? Que é uma situação que surge em razão desse mundo tecnológico. Ou seja, direitos mínimos tem que haver, seja a pessoa subordinada ou não, como disse a Corte do Reino Unido. Olha, não interessa se ele é empregado ou não é empregado. Máximo de 8 horas por dia e piso mínimo é o mínimo da existência humana. Aí está o princípio da dignidade da pessoa humana. Não é sal, é realidade. É parte da vida que está indo embora por conta do meu trabalho. Isso tem que ter não só uma retribuição, mas uma retribuição digna. Ora, se nós, enquanto seres humanos, não formos capazes de entender que o princípio da dignidade da pessoa humana se revela em trabalhar 1/3 do dia, 8 horas por dia, 2/3, 1/3 eu dormir e o outro terço eu usar para mim, enquanto ser humano, perdeu o sentido de viver. Eu vou viver para quê? Porque se eu só trabalho, eu só durmo, os outros dias, 8 horas, eu teria que ter para mim. Então, passar disso, com exceções das horas extras, eventualmente, na minha opinião, ofender o princípio da dignidade da pessoa humana. E isso tem que ser controlado de alguma forma, não pode ficar livre para o legislador dizer vai trabalhar 14 ou 16 horas por dia. Não dá, ou quantas horas que sejam. Porque senão haverá um retrocesso social, essa palavra também está desgastada, né? Mas a verdade é essa, nós não podemos voltar ao século XVIII. A gente comentou aqui uma vez, em alguma das lives da Lotec Academy, sobre aquele livro, O Privilégio da Servidão, do Ricardo Antunes, porque ele fala um pouco sobre isso, né, professor? Ele fala sobre ele usa o cyber precarizado. Eu acho que é cyber precarizado a expressão que ele utiliza, dessas novas... É que nós estamos lidando com uma revolução tecnológica muito grande, ela está tendo um efeito, assim, gigantesco. Hoje mesmo recebi em vários grupos de WhatsApp uma nova patologia, que é um burnout pelo Zoom, pelas reuniões virtuais. Né?
tem um nome, até acabei de me esquecer, assim, um nome que eles disseram, não é bem um burnout, mas Zoom fatigue. Zoom fadiga, a fadiga pelo Zoom. Então, aquela obrigação que nós temos aquela exigência de ser altamente produtivo nesse período de pandemia, né? A minha irmã estava até comentando, ela disse, agora em São Paulo são 6 dias de feriados direto, mas nós temos que produzir, ela trabalha com comunicação, ela disse, eu não consigo entender se eles estão dando feriado, por que tem essa exigência da produtividade, né? O medo que os trabalhadores têm de, nesta fase, serem desligados, justamente porque não está justificada a produtividade. Então, é um cenário em transformação, tem muita discussão para todos os lados, e eu vou lhe dizer que, na prática, assim, eu fico pensando, e aí eu gostaria de saber a sua opinião, como é que eu identifico o programa, o algoritmo, para dizer assim, olha aqui, essa subordinação aqui, ela não é estrutural, mas ela é algoritmo, né? Como é que eu consigo... no meu contrato de trabalho, quando me disseram que era um programa que escolhia, que fazia a lista dos demissionáveis, eu quis entender como é que o programa funcionava, para saber se eu ia parar nessa lista ou não. Então... Esse é um dos problemas. O trabalhador não tem acesso ao código-fonte. E nós, enquanto consumidores, também não temos acesso ao código-fonte desses algoritmos. Uhum. Pois bem, uma vez uma juíza de direito dentro dessa área de tecnologia, ela havia feito nos Estados Unidos, havia feito uma bolsa sanduíche lá nos Estados Unidos, e ela me disse que lá estava discutido a discriminação social por meio de algoritmo. Torneiras de banheiro público na água, se percebesse que a mão da pessoa fosse de pele escura. Sim, né? sim. E essas fontes não estão liberadas aos consumidores, às pessoas de uma forma geral, e muito menos aos empregados. Não há problema nenhum em uma estrutura organizacional usar o algoritmo para controlar a gestão da empresa. O que era feito antes, lápis, caneta, papel, borracha, hoje é feito pelo sistema de computador. Não há problema nisso. O problema está em exagerar nesse controle e a vida privada. Nós que estamos no ramo da educação, além do direito também, etc., estamos vendo o que está acontecendo nessa época de pandemia com os professores. Estão e alunos, todos estressados porque tem que ficar o tempo todo ligado. Isso está acontecendo também com muitos trabalhadores há algum tempo. E agora a gente está se dando conta, está sentindo na pele como é que é trabalhar com a fiscalização intensa. Olha, o algoritmo que contrata é o mesmo que demite também. Ele, com o seu código-fonte, vai dizer, de acordo com a produtividade, diversos itens que ele analisa, de quem programou, que pode, inclusive, dispensá-lo. E por isso que a coordenação, em tese, no final das contas, ela não é algoritmo. Ela é humana, feita por alguém que criou a fonte do algoritmo. Então, é uma sequência lógica de comandos feitos por alguém. Então, a ideologia dessa pessoa que fez o algoritmo vai refletir nas regras que serão aplicadas ao trabalhador, num caso concreto qualquer. E cabe aí ao Poder Judiciário, analisando cada caso concreto, dizer, aqui há trabalho autônomo ou aqui há trabalho com vínculo empregatício. Nós voltamos a essa mesma questão. Mas eu insisto, não adianta a gente olhar para esses casos novos com o mesmo pensamento que a gente tinha da CLT de 43. Se eu falo assim, olha, o trabalho mudou, deve ser um trabalho moderno, tá bom, eu entendo, é isso mesmo, tem que ser. A realidade é outra. Mas a forma de interpretar a lei também tem que evoluir de acordo com a realidade, não interpretar ela como ela era feita na 80. É isso que nós estamos discutindo aqui. É muito interessante essa questão do viés, né, do desenho, porque do algoritmo, né, como é que vai funcionar, quem vai ser o designer, como é que vai alimentar. Isso vai ter... Eu até lhe digo, professor Paulo, eu apresentei um trabalho uma vez no grupo de estudo do professor Reichel, aqui na PUC de Porto Alegre, e a gente estava discutindo um pouco dessas questões de análise preditiva. E eu estudei essa questão do viés do algoritmo preconceituoso de lavar as mãos, né, que não dispendia para a mão
de cor escura, né, de pele escura, mas aí eu também estudei um pouco a questão lá do COMPAS, que é aquele algoritmo que ajuda no cálculo da pena para reincidentes nos Estados Unidos. E eles tiveram uma discussão muito interessante na Suprema Corte dos Estados Unidos, que era o seguinte: eles estavam discutindo a possibilidade de abrir o código-fonte, né? De abrir, de saber como é que ele foi construído, né? Só que toda a discussão ela estava para a questão da proteção de segredo industrial de quem construiu o aplicativo, né? E até a Suprema Corte disse assim: olha, existe a proteção do segredo industrial e o que vocês estão discutindo aqui deveria ter discutido por outro viés para a gente conseguir analisar. Deveriam ter discutido, sim, a questão do devido processo legal, de saber como é que, né, da possibilidade de se abrir, de ter segurança, mas se discutir pela questão da proteção do segredo industrial, que era o proprietário do algoritmo, dizia: eu não vou abrir o código-fonte porque está protegido pelo segredo industrial. Então, é a mesma questão dentro de uma empresa. Você assim, tá, se eu tenho critérios que são objetivos para minha despedida, tempo de casa, salário, horas-aula, né? Carga semanal, avaliação perante os alunos, me abre esses critérios para pelo menos eu saber, né? Tá justificado, né? E ainda há uma preocupação que nós, no caso concreto específico, nós vimos que alguns desses vieses foram, inclusive, manipulados depois, né? De avaliações que eram que os alunos avaliavam muito bem os professores, registravam uma avaliação lá em cima e o sistema não registrava a avaliação lá em cima. Porque havia um interesse naquele professor que tinha um tempo maior de casa e um salário maior na rescisão contratual. Então, é uma matéria muito interessante que abre um flanco assim, né, gigantesco. Deixa eu lhe dizer o seguinte: tem um aluno, tem uma pessoa que está nos assistindo, um aluno, né, que perguntou onde é que ele encontra os seus textos. Onde é que eu encontro os textos do professor Paulo? Olha, além desse livro que deve sair pela LTR, tudo parou, era para ter saído em abril, mas tudo parou por causa da pandemia, nós temos uma revista chamada Tênis Jurídico. Eu vou depois dar para você passar para o pessoal e esse artigo está na revista. Tá ótimo, a gente publica aqui. Tem uma pergunta aqui, professora. Professor, o senhor entende que é possível a configuração de uma situação análoga à escravidão em relações de subordinação por algoritmos? Eu acho difícil. Eu acho que vai partir mais para o lado dessa pressão psicológica do que especificamente uma escravidão. Naquele livro que você citou, sobre servidão, do Ricardo, lá da PUC, da Unicamp, né? Lá de Campinas, o privilégio da servidão, a gente vai vendo que em determinadas situações, ele mostra, o empregado vai se sentindo com o privilégio de ter um emprego. Sim. E é isso, é a antítese do princípio da dignidade da pessoa humana. Sim. Está bastante claro aqui para mim, nessa questão, as pessoas, hoje, tem muita gente, dê graças a Deus porque você tem um emprego temporário, isso, aquilo. Isso é ratificar o fim da humanidade. Né? Porque se você não é capaz de ter um trabalho digno, de ver a sua vida digna, nós perdemos a essência do ser humano. Né? Então, eu não acredito que as tecnologias vão trazer uma forma de escravidão, pelo menos não desse conceito que a gente tem no direito positivo brasileiro. Mas eu diria que essa parte da tecnologia ela vai mais para esse conceito de pressão psicológica, aquilo que a professora Maria Tereza ela tem estudado em Portugal, sobre o direito a desconexão do trabalho. Eu acho que é por esse viés que vai caminhar as coisas. Professora, a Rose, que é a nossa juíza do trabalho aqui da 4ª Região, ela está perguntando, a tese está publicada, ainda não está publicada, mas a tua tese está saindo pela LTR, né? Exatamente, está saindo pela LTR. Era para sair em abril, por causa da pandemia parou, mas assim que retornar, eu acredito que nós vamos ter. Mas assim, Rose, assim que sair,
a tese do professor Paulo, eu entro em contato contigo, te aviso, né? Porque realmente o tema é extremamente interessante e os juízes do trabalho já estão se deparando com essas discussões, né? Eu vou lhe dizer que, sinceramente, como atuando, né, como advogada daquela reclamada, analisando aquela plataforma digital, naquele caso eu me convenci que não existia subordinação daquelas em face àquele determinado empregador. Mas uma das questões que a minha cliente trazia, ela dizia assim, como é que a Justiça do Trabalho está olhando isso? Eu tenho uma preocupação que ela não esteja, que ela ainda seja esteja com a lente antiga, digamos assim, com outro óculos que não serve mais. Né? Então, é muito interessante quando o judiciário, né, trabalhista, os nossos juízes estão indo atrás dessa informação, estão estudando, porque essas questões vão aparecer nos tribunais e elas precisam desse subsídio, da sua tese, da tese do professor André, da tese da professora Carolina. Eu acho, assim, é muito válido para a advocacia e para a magistratura trabalhista. Né? É fantástico isso que você está falando, especialmente o papel da magistratura. Vai ser muito importante que a jurisprudência vai encarar as questões. Nós sabemos que, até aqui, o não reconhecimento do vínculo empregatício, nos casos de plataformas digitais de aplicativo de transporte, está ganhando de lavada. Né? Em alguns casos, a própria empresa fez acordos, especialmente a Minas Gerais, fez acordo antes do tribunal julgar processos em que iam ser reconhecidos os vínculos empregatícios, né, em determinados processos. A empresa atua bons advogados na área e evita que esse tema seja um pouco mais debatido nos tribunais. Mas a importância dessa colocação é dizer o seguinte para os meus colegas juízes, professores que estão vendo essa live, estamos conversando, a importância deles nessa questão da interpretação da norma. Né? O positivismo, ou a interpretação literal da lei, ele já não cabe mais nesse mundo que eu tenho que abrir minhas vidas para entender. Assim como eu entendo que há novas relações de trabalho, como você disse, num caso concreto do seu escritório, você não viu o vínculo empregatício, em muitos outros de plataforma digital haverá vínculo empregatício. E cara, aí está a responsabilidade do judiciário. É o judiciário que vai dizer em que casos há, em que casos não há. Não é simplesmente dizer assim, olha, não se enquadra na forma antiga de subordinação e, portanto, não é empregado, porque ele pode trabalhar a hora que ele quer. Ora, o jus variante do empregador hoje, na era tecnológica, não está nem um pouco preocupado se o empregado está trabalhando de manhã, de madrugada ou de noite. Ele quer saber qual é o lucro. E essa é a característica do capitalismo. Ou seja, o capitalismo não mudou. Ele é o mesmo na Revolução Industrial. Agora, não é isso que vai definir ou não o vínculo empregatício. É o caso concreto que vai definir. E essa é a grande importância. E, professor, então, assim, para a gente ir se direcionando para o final da nossa live, tá? Aqui o Marcel está dando uma puxadinha de saco, dizendo que tem a vantagem de poder ligar direto para o doutor Paulo, né? Já está deixando registrado aqui. Mas só para a gente encaminhar para o final, sobre a ótica da sua pesquisa, o senhor me comente, então, a última decisão do TST que não deu vínculo de emprego com o Uber. A questão da remuneração e da onerosidade foi o principal requisito, né? Não lhe parece? Pois é. Nós já temos essa decisão do TST dizendo que é um vínculo empregatício. Eu costumo dizer o seguinte, né, que jurisprudência é que nem roupa. Você acha uma que serve. E não dá para falar que por causa de uma decisão do TST vai ser isso. Muita coisa vai mudar. Há algumas coisas que acontecem na história da humanidade, tudo está caminhando muito bem. De repente, nem tudo dá para ser previsto. O Yuval Harari fala isso, né? Acontecem algumas surpresas que mudam o mundo. É muito difícil prever o futuro. Ele mesmo fala no livro dele. Então, veja, em 11 de setembro aconteceu aquele desastre nos Estados Unidos com o ataque terrorista, aquilo lá mudou o mundo. Eu acho que ninguém tem dúvida de que o Covid-19 vai mudar também. Não é mudar mudar tudo, da água para o vinho, não é isso. Mas, veja, esse fato das pessoas, professores, juízes, embargadores,
professores, juristas, viverem uma realidade a partir da Covid e serem pressionados, como estão sendo, especialmente os juízes, por produção na época de pandemia, em realizar audiência de instrução telepresencial, o que eu acho muito difícil, é um movimento da OAB contrário a isso, para passar a pandemia, essa situação inesperada vai colocar um pouco mais de sensibilidade em todo mundo. Tanto do trabalho como daqueles que são empregadores, tanto dos patrões como dos empregados. E vai mostrar uma nova realidade. E pensar que o mundo pode ser. E eu não estou fazendo aqui curso futurista, de positivista ou de vão ser bem. Não, eu estou dizendo da realidade. A Covid ou essa situação que estamos enfrentando vai mudar também o nosso modo de ver as coisas. Então tá, professor, eu acho que era isso. Foi excelente o nosso debate, né? Eu vou deixar a live salva no nosso Instagram, vai ficar 24 horas para o pessoal poder acessar. Quem não conseguiu assistir agora pode acessar em 24 horas. Para o pessoal aqui que perguntou dos seus artigos e tal, nós já dissemos, vai estar na revista Temes, que é a revista da faculdade lá de São José do Rio Preto. Também a tese do professor Paulo vai ser publicada pela LTR, assim que sair ele nos avisa, e a gente faz uma publicação aqui na Lotec, né? Nosso instituto tem interesse de discutir justamente isso, essas novas tecnologias, o direito, né? Esse novo mundo que se abre, esses impactos. E também eu quero fazer uma propaganda. Eu tive lá, eu sou muito amiga do Marcel, sou uma amiga pessoal, é um irmão para mim, mas eu tive num evento lá em São José do Rio Preto de uma qualidade altíssima. Foi um debate, o professor Dalegrave, professora Frediane, né, o professor Cássio. Então, eu indico também para os meus alunos e para os meus colegas, para a gente sair de vez em quando do circuito só Porto Alegre, São Paulo. Tem coisa boa no interior também, né, professora? Tem coisa de muita qualidade e a gente vai noticiar por aqui. Tomara que tão logo isso passe, nós possamos estar juntos nesses eventos, tá, professor Paulo? Muito obrigada. Continuo à disposição sempre. Um abraço a todos. Tudo bom. Um abraço. Abraço.